A segunda expressão que Jesus usou aqui, se referindo ao eu sou, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Olha que interessante, eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, durante a nossa trajetória, às vezes nós percebemos que a nossa vida está obscura, que a nossa vida está em trevas. E quando está em trevas, significa que nós não sabemos discernir as coisas. A nossa visão é ofuscada pelas trevas. Você já viu quando você está na sua casa e é de noite e de repente acaba a luz, de repente dá um apagão, um blackout, e você fica assim: meu Deus, onde que está a vela? Primeira coisa que a gente se preocupa é: eu preciso de luz, não é verdade? Então Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Se você seguir Jesus, você não andará em trevas. Jesus, ele é a própria essência de Deus, ele é a própria palavra de Deus. E a palavra do Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Significa que ela apontará o caminho que você deve seguir. Você está em meio aí a escolhas, decisões difíceis, decisões importantes para a sua vida. Chame Jesus para iluminar a sua vida. Ele é a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a luz que ilumina o seu caminho. Eu sou a luz do mundo. A terceira coisa que Jesus disse em relação ao nome de Deus, eu sou, está em João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 9. Jesus disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus disse que ele era a porta. Jesus é a porta da salvação. Se você procura por salvação, se você entendeu que depois dessa vida, aqui na terra, nós teremos uma vida eterna, e nós trazemos essa concepção no nosso coração, esse sentimento de eternidade. Você já pensou assim? Todo mundo já pensou isso um dia. Para onde que eu vou depois que eu morrer? Será que é só me enterrar ali naquela cova e acabou? Todos nós já tivemos esse pensamento. Não. Existe uma vida depois dessa vida. E quando você está aqui em vida, você escolhe passar a eternidade com Deus ou sem Deus. E por onde que eu vou para ficar com Deus? Eu quero ficar com Deus. Jesus é essa porta por onde você entra. E eu quero dizer para você que essa porta ainda está aberta. A porta da salvação está aberta para você e para sua família. Atos capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Você e a sua casa. Creia em Jesus. E a porta da salvação se abrirá para você. E é interessante que a palavra do Senhor diz assim: aquele que entrar por essa porta será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Significa que haverá liberdade. Deus, ele nos prende, entre aspas, com laços de amor.
não com laços de obrigação, não com os laços da religiosidade. Tem pessoas que ficam em uma igreja por causa do medo, por causa do terror, não é? Mas não é isso. Jesus, ele nos dá liberdade. Você entrará e sairá e encontrará pastagem, encontrará alimento. Você, como ovelha de Deus, a partir do momento que se entrega a Ele, você encontrará pastagem. Então, Jesus é a porta das ovelhas. Como ovelha do Senhor, eu e você devemos entrar por essa porta. Tem pessoas que conheceram Jesus, mas não seguiram adiante. Pessoas que pararam na porta. Você já teve essa sensação de gente que chegou na porta, mas não entrou? É isso que Deus está falando. Você já chegou até a porta, entre por ela. Passe por ela. Entre na presença de Deus, porque Ele quer cuidar da sua vida. E é a quarta menção aqui em relação ao eu sou. Está em João capítulo 10, do verso 11 ao verso 15, onde Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Nós estamos refletindo aqui na palavra que Deus disse a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus disse assim: o meu nome, Moisés, é Eu Sou. Eu sei que há todo um aparato teológico por trás dessa expressão, né, do nome Yahvé, mas eu queria, sem nenhuma pretensão aqui de competir com os teólogos, eu queria apenas simplificar um pouquinho nas palavras de Jesus, né, sem sair do contexto bíblico, decifrar um pouco dessa expressão, eu sou. E Jesus falou isso por 7 vezes. 7 é o número da perfeição de Deus. Não foi por acaso que Jesus falou 7 vezes essa expressão, eu sou. E aqui, em João capítulo 10, a partir do verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. O mercenário, o ladrão, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a Jesus, Ele se torna o nosso pastor. E Ele é um bom pastor. Ele é um pastor que dá a vida por nós, que dá a vida pelas ovelhas, que se sacrifica por nós. E Jesus diz aqui que o mercenário, quando vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas. Mas o bom pastor, não. Ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Você já é pastoreado por Jesus. Eu não estou falando se você pertence a uma igreja, se você tem uma liderança espiritual. Isso é importante, é claro. Mas acima disso, você é cuidado, é pastoreado. Você já entregou a sua vida a Jesus. Ele quer ser o seu pastor. Davi era um pastor de ovelhas, irmãos. Davi era um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas. E um dia Davi estava cuidando ali das ovelhas, pelejando com as ovelhas. De repente veio uma inspiração. E ele pensou assim, peraí, eu cuido dessas ovelhas, mas quem cuida de mim? E aí ele escreveu o Salmo 23. Disse assim, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então, Jesus é o nosso pastor. Eu sou o bom pastor. A quinta expressão
que Jesus disse aqui, que está relacionada ao eu sou, está em João capítulo 11, verso 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Olha o que ele está dizendo. Jesus disse isso aqui quando ocorreu a morte do seu amigo Lázaro. E aí uma das irmãs de Lázaro, quando viu Jesus, disse assim: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que ele morra, ele viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Muitas pessoas nesse momento estão preocupadas com a morte física, por causa da grande pandemia que estamos vivendo, por causa do número de pessoas que morrem todos os dias, vítimas de uma enfermidade, vítimas da Covid ou de outras enfermidades. E nós temos essa preocupação com a morte, mas a maioria das pessoas se preocupa com a morte física e não se preocupa com a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. Pior do que enfrentar a morte física é enfrentar a morte espiritual. Por isso que nós precisamos crer em Jesus, viver em Jesus, convidar Ele para fazer parte da nossa vida, convidar a Ele para morar no nosso coração. Porque um dia, todos nós vamos enfrentar a morte. A não ser que Jesus volte antes e nos chame e nos leve. Mas, com o passar dos anos, todos nós vamos ter que enfrentar a morte física. E depois, a eternidade. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Creia nele. Irmãos, como eu gostaria que essa palavra chegasse a muitas pessoas. Como eu gostaria que essa palavra alcançasse muitos lares. Para que as pessoas tivessem essa revelação, essa compreensão da importância de entregarmos a nossa vida a Cristo. O Deus que se revelou a Moisés lá em Horebe é o eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Creia em mim que você viverá. Creia em Jesus e você vai viver. Amém? A sexta revelação de Deus aqui, através das palavras de Jesus, é muito interessante a vida de Jesus, né? O Antigo Testamento, ele traz tantas figuras, tantos simbolismos, tantos rituais. Aí vem Jesus e coloca a bola no chão, parece, né? Arredonda o negócio, simplifica a linguagem e traduz para que eu e você, para que os pequeninos possam compreender no seu coração. E a sexta expressão que Jesus utiliza aqui está em João capítulo 14, versículo 6. Olha o que ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O eu sou de Deus está relacionado a Jesus, agora afirmando que Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho. Ele não é mais um caminho, mais uma opção. Não, ele é o caminho. Ele é a opção que você tem. Se falar de encontrarmos com Deus, se falarmos de vida eterna, se falarmos de salvação, não vai se abrir um leque de acordo com a Bíblia. Ah, eu posso ter salvação ali, aqui, em fulano, em cicrano, em beltrano, nas minhas obras, por causa do meu caráter, porque eu sou uma pessoa bonzinha, boazinha. Não.
Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você busca a verdade espiritual, a essência de Deus, você vai encontrar em Jesus. Você vai encontrar em Jesus. A teologia é importante, aprofundar no conhecimento das Escrituras é importante, mas acima de tudo isso, conhecer a vida de Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus e entregar, consagrar a sua vida a Ele, andando em obediência, recebendo a eternidade que Ele nos propõe no seu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém perguntou ali nos comentários o seguinte: fale sobre o véu, pastor, que se rasgou quando Jesus morreu. Lá no Antigo Testamento havia um lugar específico de adoração, o lugar da presença de Deus. E somente o sacerdote tinha acesso àquele lugar. Depois de passar por um período de purificação, se enchendo com a palavra, é que ele poderia entrar na presença de Deus. E naquele lugar havia um véu de grande espessura que isolava aquele compartimento. Então, quando Jesus morreu, a palavra do Senhor diz que o véu do santuário se rasgou. O véu se rasgou de cima a baixo. Simbolizava, portanto, que a partir da morte de Jesus, todos aqueles que crescem nele, que acreditassem nele como Filho de Deus, que aceitassem que ele morreu pelos nossos pecados, essas pessoas agora teriam acesso a Deus. O véu se rasgou. Ninguém chega até Deus a não ser através de Jesus. É o que está dizendo João, capítulo 14. Não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Amém? E a sétima e última revelação de Deus, através da expressão eu sou, está em João capítulo 15. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 5. João capítulo 15. Diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. E aí o verso 15, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma, pois sem mim nada podeis fazer. Jesus dizendo, eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Irmãos, Jesus, imagina Jesus como se fosse uma videira, uma planta. E nós, é o que ele está dizendo aqui, nós somos os ramos. Nós estamos enxertados nessa videira. Nós somos ramos que em Jesus nos ligamos a essa videira. E somente através dele é que podemos dar frutos. Enquanto estivermos ligados em Jesus, conectados com Ele, nós daremos fruto. Enquanto estivermos ligados a Cristo, nós poderemos dar frutos. E aí ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Muitas coisas na sua vida não dão certo porque você se desliga de Jesus, porque você se desconecta de Jesus, você se esquece dele. Mas hoje ele está, através dessa palavra, falando para muitas pessoas aqui que você precisa se ligar novamente a Cristo, você precisa se conectar com Ele de novo. Ele quer fazer parte da sua vida. Não foi Ele que te abandonou, foi você que abandonou Ele.
Deus continua com os braços abertos para te receber, para te acolher, para te adotar como filho, porque em Jesus nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, porque não podemos nos desligar da videira. Não existe frutificação sem estarmos ligados na videira. Queremos fazer as coisas pela nossa força, pela nossa capacidade, pelas nossas habilidades, pelo nosso talento, mas precisamos nos ligar da videira. É a 7ª expressão que Jesus usou aqui. Eu sou. Moisés conversou com Deus lá em Êxodo. Como é que o senhor chama? Deus disse, eu sou, é o meu nome. Mas como assim eu sou? Aí vem Jesus e nos dá essa explicação. É claro que ao longo do período de deserto, de caminhada, Moisés teve vários momentos em que Deus se revelou a ele de acordo com a sua necessidade. Então, meu irmão, diante dessa palavra, antes da gente tomar a ceia, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero colocar as suas petições aqui diante do Senhor. Eu gostaria que você colocasse aqui o seu pedido de oração, aquilo que você tem buscado de Deus. Talvez você tenha sido injustiçado por algum motivo aí na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Se você sofre injustiça, Deus diz, eu sou a sua justiça. Eu sou a sua justiça. Talvez você tenha vivido um tempo de grande turbulência, um tempo de guerra, um tempo de aflições. Deus diz para você, eu sou a sua paz. Eu sou a sua paz. Talvez o seu tempo tenha sido um tempo de escassez, por causa da crise, por causa de um desemprego, por causa de um desequilíbrio nas suas finanças. O Senhor diz a você hoje, eu sou a sua provisão, eu sou o seu sustento. Talvez você se sinta desamparado, você se sinta sozinho no meio de tantas lutas, no meio de tantas dificuldades. Jesus diz para você, eu sou o seu abrigo, eu sou o seu refúgio, eu sou o lugar onde você pode descansar. Eu sou aquele que te acolhe, aquele que te ampara. Para aqueles que se sentem perdidos, desnorteados, Deus diz, eu sou a sua salvação. Eu sou o caminho que você deve percorrer. Eu sou a vereda em meio a lugares onde você não consegue encontrar pousada, onde você não consegue achar um destino, um caminho. Deus diz a você, eu sou o caminho, eu sou esse caminho que você está buscando. Então Deus, Ele pode ser aquilo que você precisa. Amém, meu irmão? Não fique desesperado. Se você está desesperado, o Senhor diz, eu sou a sua esperança. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você percebe que muitas portas têm se fechado na sua vida, o Senhor diz, eu sou a porta por onde você deve entrar. Entre por essa porta. As demais portas eu vou abrir. Salmo 37 diz assim, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. E Ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas
elas serão acrescentadas. Deus sabe das nossas necessidades, Deus conhece as nossas necessidades, sabe de tudo que nós precisamos. Só precisamos, primeiramente, dar um passo em direção a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero apresentar a sua vida, a sua família, tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. Alguém lembrou ali, Jesus cura. Se você tem enfrentado enfermidade, uma enfermidade física, uma enfermidade emocional ou espiritual, o Senhor diz: eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que sara a sua família, que sara os seus relacionamentos. Eu sou o Deus que pode levar as suas enfermidades. Feche os seus olhos se você puder. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, eu quero te agradecer pela riqueza da Tua Palavra, pela revelação da Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Espírito me levou até essa passagem, eu creio, onde o Senhor se revela a Moisés, primeiramente de uma forma talvez subjetiva, talvez sem um entendimento, mas que em Jesus é expressada de uma forma clara. Obrigado porque essa palavra falou tanto ao meu coração e eu creio tem falado nesse momento ao coração desse irmão e dessa irmã. Por isso eu quero apresentar a vida dele, Senhor, a vida dela, que está acompanhando esse culto. O Senhor tem visto a aflição do teu filho, da tua filha, desse jovem, dessa moça, desse pai, dessa mãe que tem sofrido, que tem clamado. Eu peço a Ti que vá de encontro às necessidades deles. Traga restauração para esse relacionamento que se quebrou. Derrama o Teu bálsamo, Senhor, sobre essas feridas. Ó Deus, restaura a vida profissional dele, Deus. Aquela porta de emprego se fechou. Ele foi dispensado, ela foi dispensada daquela empresa onde servia há tantos anos e agora está sem rumo, está sem direção, não sabe o que fazer. Mas eu creio que assim como o Senhor abre as portas da salvação, o Senhor também pode abrir portas de emprego, o Senhor pode abrir portas de prosperidade. Vá de encontro, ó Deus, às necessidades dos teus filhos. Que eles possam receber o sustento, a provisão nesse tempo de tantas incertezas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga alívio, Senhor, aos nossos corações. Sacia a sede da nossa alma, do nosso espírito. A sede e a fome que temos, que só pode ser saciada pela Tua presença. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, e aquele que está Te conhecendo agora, nesse momento, abre as portas da salvação sobre ele, Senhor. Que ele possa receber a revelação de que só em Jesus é que podemos chegar ao Pai. E possa tomar posse dessa verdade para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, junto com você, me lembrar agora do sacrifício de Jesus por nós. Jesus, ele veio a essa terra, ele nasceu no ventre de uma mulher, ele se fez homem,
Ele foi tentado em tudo como nós, porém sem jamais pecar. E como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele se entregou à morte, por minha causa e por sua causa. E através desse suco e desse pão que nós comemos juntos hoje, nós nos lembramos do sacrifício dele por nós. Eu quero ler o texto com você, que está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 26, que diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, cada igreja adota um critério, uma vez por mês, todo domingo, primeiro domingo, segundo domingo, não importa. Mas todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos voltando lá na cruz, onde ele entregou a sua vida, onde ele consumou a obra de salvação por mim e por você, pela humanidade. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores e ele nos reconciliou com Deus. Amém? Portanto, se você pode, aí onde você está, não importa o horário que você esteja assistindo essa celebração, faça isso. Pegue o seu suco, pegue o seu pão e vamos comer e beber todos juntos, no nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana, um excelente feriado. Aproveite aí com a sua família. Receba a paz de Jesus no seu coração. Receba a esperança, receba a alegria, receba o conforto de Deus, a provisão de Deus, a prosperidade. Tudo que você puser as mãos para fazer, seja abençoado, no nome de Jesus. Uma das maiores mentes, uma mente brilhante da nossa geração, foi um homem chamado Steve Jobs. Foi um empresário norte-americano que fundou a Apple. A Steve Jobs, só para você ter ideia, é atribuída a criação do iPod, do iPhone, né, que eu estou filmando, que eu estou fazendo essa transmissão, do iPad. Só que apesar de toda a sua fama, toda a sua fortuna, apesar da posição privilegiada que ele teve no mundo dos negócios, ele morreu aos 56 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Então, um homem pode ser entendedor das mais profundas ciências dessa vida, mas se ele não conhecer ao Criador Supremo, se ele morrer sem conhecer a Deus, eu não estou dizendo que Steve Jobs foi condenado, não é isso. Eu não tenho autoridade para falar isso aqui, eu não conheço a vida dele, não o conheci pessoalmente, tá? Mas um homem que entender muito dessa vida, mas não conhecer nada da vida eterna,
ele corre um grande perigo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, em Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Força e poder estão entre as coisas que mais fascinam as pessoas. Mas por mais que um homem acredite que ele seja forte, que ele tenha poder, governo sobre muitas coisas, na verdade, todo governo, toda autoridade pertencem a Deus. Quando um dos maiores reis do passado, mencionados na Bíblia, chamado Nabucodonosor, que era rei na Babilônia, quando ele resolveu se gloriar pela sua força, Deus deu a ele um castigo e fez com que ele passasse um bom período comendo capim, igual um animal, para que ele soubesse que o nosso Deus, o Altíssimo, é quem domina sobre o reino dos homens e ele dá o governo a quem ele quer. E a terceira coisa mencionada por Jeremias são as riquezas. No regime capitalista, em que a maioria do mundo vive hoje, não tem nada que fascine mais as pessoas do que o poder do dinheiro, o poder das riquezas. E é interessante que a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. O ouro lá no céu é para a gente pisar em cima dele. Hoje, nós pisamos nas pessoas por causa do dinheiro, mas lá na eternidade, o ouro é para nós pisarmos, é para nós caminharmos acima dele. Então, no regime capitalista, as pessoas se orgulham do poder que tem de adquirir as coisas, de comprar tudo aquilo que desejam. A Bíblia fala sobre um homem que também estava fascinado pelas suas riquezas. Só que houve um dia em que pediram a ele a sua alma. E naquele momento em que a alma dele foi pedida, a riqueza que ele tinha não valeu de mais nada. E diante dessa citação, Jesus nos faz refletir sobre uma questão. Em Mateus capítulo 16, no verso 26, Jesus diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não é pecado ser rico, mas não deixe que o dinheiro se torne o seu Deus. E pense na vida eterna. Pense em acumular tesouros nos céus. Na parábola do semeador, lembra? Quando Jesus fala, eis que o semeador saiu a semear. Naquela parábola, Jesus, quando explicou a parábola, ele disse que um dos motivos pelos quais a semente, que era a palavra de Deus, não frutificou, foi o engano das riquezas. O excesso de riquezas leva as pessoas a acreditarem que não precisam de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu que nessa vida não tem nada de que o homem possa se gloriar, a não ser a cruz de Cristo, pela qual o homem morre para o mundo e vive para Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se você está anotando, anota esse aí também. Olha o que Paulo disse. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, em busca da glória. A verdadeira glória que nós devemos buscar nessa vida é a intimidade com Deus. É entendermos e conhecermos ao Senhor, na profundidade dos seus ensinamentos, na beleza da sua santidade. E para encerrar essa palavra, eu vou examinar aqui, na palavra de Deus, na palavra liberada pelo profeta Jeremias, 3 atributos do Senhor que são mencionados por ele.
lealdade, justiça e retidão. Deus é um Deus leal, um Deus justo e um Deus reto. Ele age com lealdade no sentido de nos oferecer a salvação em Cristo. Apesar dos nossos pecados, nós ainda éramos pecadores quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. Segunda coisa, Deus é justo. Ele age com justiça. Significa que Deus não vai salvar aquele que não se arrepende e que não abandona os seus pecados. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim, que quem encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que se arrependem, que reconhecem a sua condição de pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o terceiro atributo de Deus, citado por Jeremias, é a retidão. Significa que Deus é um Deus reto. E Deus não vai mudar ou adaptar a sua lei para agradar alguém. Muitas pessoas querem adaptar a Bíblia de acordo com a sua conveniência, mas Deus não muda. Olha o que ele diz em Malaquias 3, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essas são verdades das quais nós não podemos nos esquecer e não podemos desconsiderar. Se Deus negligenciasse os nossos pecados, Jesus não teria que morrer por nós. Nós não podemos confundir a graça de Deus com a permissividade. Não podemos confundir a liberdade que temos com a libertinagem. Eu quero que você reflita nessa palavra. Buscando a glória de Deus. Qual tem sido o motivo da sua glória? Em que você tem se gloriado? Às vezes você está se orgulhando de uma forma excessiva por causa da sua sabedoria, ou por causa da posição que você ocupa, ou por causa da sua riqueza. Mas se você não buscar a Deus, se você não procurar agir como Deus, de uma forma leal, de uma forma justa e reta, essas coisas não valem nada. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do altar de Deus. Coloque nos comentários aqui o seu pedido de oração. Coloque aquilo que tem te afligido, aquela situação que você que tem tirado a sua paz, tirado o seu sono, e nós vamos orar. Eu vou orar por você e pela sua família, onde você estiver. Obrigado a todos que se tornaram membros durante essa transmissão, aos que ofertaram aí no Superchat, e aqueles que compartilharam essa palavra com os seus contatos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia. Nos perdoe porque muitas vezes, Senhor, nós temos nos orgulhado da nossa sabedoria, sendo que
reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, foi dado pelo Senhor. Não poderíamos receber nada se do céu não nos fosse dado. O Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que conhece a nossa vida, o nosso ser. Por isso, se existe algum tipo de sabedoria, de conhecimento em nós, nós consagramos a Ti, reconhecemos que vem de Ti e que isso não nos faça mais orgulhosos ou com o sentimento de acharmos que somos superiores a alguém. Ó Deus, muitas vezes também temos nos orgulhado, nos gloriado na nossa posição, mas reconhecemos que não somos nada se o Senhor não tivesse nos dado essa autoridade. Por isso nós te pedimos que sonde o nosso coração e coloca dentro de nós a humildade através do Teu Espírito Santo. E de todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo essa palavra. Ó Deus, e não queremos também nos gloriar nas nossas riquezas. Se temos tido o nosso sustento, o nosso alimento, se temos um teto, se temos móveis dentro da nossa casa, se temos uma casa, é porque o Senhor é quem nos concede todas essas coisas. Sabemos que tudo isso vai passar. Tudo isso um dia será deixado aqui na terra. Por isso te pedimos que o Senhor coloque em nós esse senso de eternidade, para que nós possamos valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente te agrada. Que a nossa vida seja um referencial para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam a Jesus. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã que colocaram aqui nos comentários o seu pedido de oração. Toca nessa família, resolva essa situação, dê a ele e a ela força e sabedoria para suportarem essa dor, essa adversidade, para que eles sejam vitoriosos, ó Deus. Coloca paz no coração desse pai, dessa mãe em relação a esse filho. Que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Os nossos filhos estão entregues ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eles são como flechas nas mãos do arqueiro, então que eles atinjam o alvo. Deus, restaura esse casamento, esse relacionamento, que esse casal possa se entender, possa se amar, possa se perdoar, que haja reconciliação na vida deles. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Jesus pegou um barco emprestado, se afastou, sentou ali naquele barco para que ele pudesse ensinar as multidões. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que aqueles homens que estavam no barco, eles estavam vindo de um momento de fracasso. Eles tinham tentado pescar a noite toda sem sucesso. Eles vinham de um fracasso. Deixa eu falar um pouquinho sobre os fracassos. Todos nós um dia já experimentamos o gosto do fracasso. É quando as coisas não saíram como nós esperávamos. E aí nós temos a sensação de que fracassamos.
puxa vida, eu esperava que eu conseguisse isso, eu esperava conseguir passar naquela prova, eu esperava tirar carteira de primeira, eu esperava que o meu casamento fosse diferente do casamento do meu pai e da minha mãe, mas eu vi que eu fracassei. Todos nós um dia já experimentamos o fracasso. Eu achava que seria um marido melhor, eu achava que seria uma esposa melhor, eu pensei que eu tinha condições de criar os meus filhos diferente, com diálogo, mas hoje eu vi que os meus filhos se afastaram de mim, não há diálogo, por mais que eu tente, por mais que eu force, eles se isolaram, eles criaram uma barreira que nos distancia. E aí nós sentimos o fracasso. Aqueles homens vinham de uma tentativa de pescar peixes, mas não pescaram nada. A sensação de fracasso. Nós fracassamos em muitas coisas, de muitas maneiras, e o fracasso é sempre algo muito doloroso, irmãos, porque ninguém entra em algo com a intenção de fracassar. Nós investimos em algumas coisas com a intenção de sermos vitoriosos, de obtermos êxito. E quando fracassamos, nós ficamos com um sentimento de culpa. Às vezes ficamos com um sentimento de vergonha. Imagina a pessoa que se divorciou, por exemplo, nessa pandemia. E agora ele fica pensando assim, como que eu vou encarar a minha família quando voltar à normalidade, quando voltarmos a nos reunir, como é que eu vou no almoço de família? Como que as pessoas vão me encarar sabendo que o meu casamento acabou no meio da pandemia? Tem gente que quer que essa pandemia continue, porque ele não sabe como vai encarar as pessoas. Porque no meio da crise, ele experimentou fracassos. O fracasso nos faz sentir incapazes, ficamos frustrados e nos sentimos impotentes. E é interessante que muitas pessoas, quando fracassam em alguma área específica da sua vida, querem desistir de outras áreas. Mas isso é um erro, irmãos. O fato de nós termos fracassado em alguma área da nossa vida não significa que nós somos perdedores. Talvez Deus vai fazer com que você experimente o fracasso em alguma área, mas isso não significa que você é um perdedor. Talvez Deus quer tratar você naquela área específica. Eu conheço pessoas que servem a Deus, por exemplo, pastores, líderes, que são fiéis ao Senhor, homens que têm um ministério assim proeminente, mas que passam por lutas desafiadoras em suas famílias, nos seus relacionamentos, com seus filhos. Pessoas que muitas vezes vocês veem aqui nas redes sociais, na internet, nos canais de televisão, pregando a palavra, e eles devem continuar pregando a palavra, porque ali Deus tem feito com que eles sejam relevantes, mas por trás eles enfrentam lutas. Lançaram as redes e não apanharam nada. Ah, então eu vou desistir de tudo? Não! Você continua sendo vencedor em Cristo. Essa sensação que vem sobre nós diante de um fracasso, ela muitas vezes não vem de Deus, irmãos. A sensação de que nós não somos bons como pais, como mães, que somos incompetentes para administrar a nossa vida, que a nossa vida, de uma forma geral, é em vão.
Esse é um pensamento maligno. Quando essas coisas vierem à sua mente diante dos fracassos, lembre-se de quantas vezes você já foi vitorioso. Quantas vitórias Deus já concedeu a você. Quantas vezes você teve sucesso em áreas que eram difíceis, que as pessoas não apostavam que você conseguiria, mas você conseguiu. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, traga à memória as vitórias que o Senhor já concedeu a você. No versículo 5, quando Simão, Pedro, quando ele diz assim, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Era como se ele estivesse dizendo, Jesus, nós nos acostumamos a lidar com o fracasso. Como pescadores, nós sabemos reconhecer quando o mar não está para peixe. Eu vejo aqui uma atitude de humildade, sabe? Da parte de Pedro. Embora o que eu quero ressaltar aqui é que nós não devemos nos acostumar, nos habituar com o fracasso, com a mediocridade. Mas a fala seguinte de Pedro mostra uma humildade, que ele diz assim, nós tentamos a noite toda, não pescamos nada. Nós fracassamos. Mas sobre a tua palavra, nós vamos tentar novamente. Eu reconheço a minha incapacidade, mas eu sei que o Senhor pode operar um milagre. Então aqui fala de pessoas que se acostumaram com o fracasso. Pessoas que de tanto tentar desistiram. Os discípulos queriam guardar as redes. É isso que eles estavam fazendo. Mas Jesus estava os desafiando a irem para um lugar mais profundo, a buscar por águas mais profundas. Vamos tentar novamente. Mas Jesus, nós já tentamos a noite toda. Mas eu não estava no barco. Eu não estava junto com vocês. Entenda isso, irmãos. O fracasso faz com que a gente tenha vontade de desistir ou de seguir à margem daquilo que nós realmente poderíamos conquistar. Mas Deus nos chama hoje para mergulharmos de cabeça, para tentarmos novamente sobre a palavra de Deus. O convite de Jesus é: vamos para águas mais profundas e ali lancemos novamente as redes. Águas profundas fala de irmos mais longe, irmos além. Fala de buscar a Deus com mais intensidade. Fala de mergulharmos na vida com Deus como realmente devemos mergulhar. Sair de uma superficialidade e mergulharmos na intimidade com Deus. Amém? E ali lançarmos novamente as nossas redes. Eu sei que a resposta de muitas pessoas diante desse desafio é a mesma resposta de Simão. Eu já tentei, pastor. Eu já tentei a noite toda. Eu já tentei a vida toda. Olha, eu sei que você já tentou. Eu sei que tem coisas que muitas vezes na nossa mente nós já desistimos, nós já não conseguimos enxergar o milagre de Deus. Só que eu sei que não foi por acaso que Deus trouxe essa palavra, sabe? É porque é para você tentar de novo. Antes, se assente para aprender com Jesus. Antes, convide ele para entrar no seu barco. Dê a ele o controle da sua vida. Às vezes a gente tentou muitas vezes, mas sem Jesus no barco. Mas hoje ele quer fazer parte da sua história. Ele quer entrar no barco da sua vida.
Ele quer levar você a águas mais profundas, a intimidade. Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que vocês já tentaram, mas vocês não fizeram isso comigo no barco, vocês não agiram sobre a minha palavra. Não desistam, não desistam. E a partir do momento em que Simão, Pedro, deu ouvidos a Jesus e obedeceu a Jesus, com Jesus no barco, eles pescaram tantos peixes que foi preciso outro barco ajudá-los. Aqui fala que a sua vida pode ser abençoada a ponto de abençoar outras pessoas. Um barco só já não era suficiente. E fala da generosidade. Aquilo que Deus nos dá, nós devemos compartilhar com as pessoas. Amém, irmãos? E aí eu fico pensando, né? Como aqueles homens experimentaram o sucesso. Como eles vieram de uma situação de fracasso, uma pesca infrutífera, não pescaram nada, não conseguiram nada, e de repente vão para uma pesca milagrosa. E aí nós começamos a refletir. O que mudou de uma pesca para outra? O barco? Não, o barco era o mesmo. O lago? Não, o lago também era o mesmo. As redes eram também as mesmas. Até os peixes eram os mesmos. Os mesmos pescadores. A única coisa que fez a diferença foi a presença de Jesus. Ousadia sem amor vai tornar a pessoa um inconsequente. Quem tem muita ousadia, mas não tem amor, se torna inconsequente. Quando Pedro teve ousadia, mas não teve amor, não teve discernimento, ele cortou a orelha de uma pessoa, como se aquilo fosse solução. E hoje nós estamos assim, nós nos tornamos crentes muito ousados, não porque eu faço, eu aconteço, mas com pouco amor. E à medida em que nós vamos cortando orelhas das pessoas à nossa volta, Jesus vem curando essas feridas que nós vamos provocando nas pessoas, por causa da nossa ousadia sem amor. Ao mesmo tempo que amor sem ousadia vai produzir o quê? Crentes sem atitude. Pessoas que creem, que têm fé, mas que não têm coragem. Não têm coragem de assumir o seu compromisso com Deus. Não têm coragem de se assumirem como cristãos, assumirem a sua identidade como cristãos diante das pessoas. Elas não têm coragem de se deixarem ser usados ou usadas por Deus. Elas têm amor, mas lhes falta ousadia. Pedro e João. Quem eram esses homens? Primeiro vou falar de João. João era irmão de Jesus, porque Maria teve outros filhos, né? João era irmão de Jesus. João ficou conhecido como o apóstolo do amor. João era aquele que se recostava no peito de Jesus. Ele era um homem dócil, manso, o apóstolo do amor. João foi escolhido por Jesus para cuidar de Maria, a sua mãe. Então João ali, ele, de certa forma, nesse entendimento, né, que Deus me levou aqui, ele representa o amor. E Pedro? Pedro representa a ousadia. Por isso eu chamei essa ministração de amor e ousadia. Pedro foi aquele discípulo ousado, o mais atrevido, vamos dizer assim. Pedro teve coragem de andar sobre as águas com Jesus. Pedro não hesitou em responder a Jesus sobre quem ele era. E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi aquele que, num ímpeto,
cortou a orelha de um soldado que queria prender Jesus. Então Pedro aqui, nesse contexto, ele fala do discípulo ousado. Ali estavam o amor em João e a ousadia em Pedro. E amor e ousadia são elementos necessários na vida daqueles que servem a Deus. Tem gente que, por causa das suas atitudes, impedem o agir de Deus na vida delas. Talvez você precise se libertar de algumas coisas. Clame a Deus. Hoje o Espírito Santo está falando com você aí, olha. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Eu preciso estar preparado. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Todas as pessoas que foram até Jesus foram movidas de alguma forma por um quebrantamento, por uma atitude de arrependimento, de humildade, não pela arrogância, pela soberba. Em Atos capítulo 2, você pode abrir aí também no versículo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Uma coisa me chama a atenção aqui. Lembra que em Gênesis capítulo 6, aquele episódio onde fala da Torre de Babel, onde os homens quiseram construir uma torre que alcançasse o céu, mas houve um momento em que Deus viu que a intenção deles não era boa, e por causa disso Deus confundiu a língua deles, Deus confundiu a língua do povo, e eles não se entendiam mais. Aqui, em Atos capítulo 2, foi o contrário. Deus precisava usar a vida desses homens para um propósito grandioso, que era a propagação do Evangelho, da Palavra de Deus. Eles seriam testemunhas de Jesus. Então Deus colocou neles o Espírito Santo, os encheu com o Espírito Santo e eles receberam línguas diferentes. Mas eles entendiam o que o outro estava dizendo. Embora falassem numa língua diferente, eles entendiam uns aos outros. O que eu quero dizer com isso? Para que o propósito da igreja se cumpra, para que o evangelho se torne conhecido, para que Jesus seja glorificado, Deus promove a unidade no meio da igreja. Ainda que eu fale uma língua diferente, ainda que eu tenha um ponto de vista diferente. E hoje nós temos visto muito isso, uma polarização, mesmo no meio da igreja. Gente que é da esquerda, gente que é da direita, gente que é do centro, não falam a mesma língua. Mas o Espírito Santo, quando ele chega, ele promove a unidade. Eles falavam línguas diferentes, mas eles entendiam-se uns aos outros. Amém? Porque eles estavam cheios do poder e da graça de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter amor. Você precisa ter o amor descrito em Coríntios 13. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor. E você precisa ter esse amor. A partir do verso 4, Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Você é paciente? Você tem sido uma pessoa paciente? Ah, pastor, mas eles me azucrinam aqui, eles me talham meu sangue. Não, eu estou falando você.
Você tem sido uma pessoa paciente? Você é uma pessoa bondosa? Ou você busca somente os seus próprios interesses? Você é uma pessoa egoísta? Você reparte o que você tem com os outros? Quando você é abençoado, você quer abençoar alguém? Ou você simplesmente vai lá e declara o seu amor para Deus, mas você não tem atitude para com o próximo? Paulo continua falando assim, olha, o amor não inveja, e tem muitos crentes invejosos, muitos crentes que ficam se comparando com outras pessoas e tendo uma atitude de inveja, mas o amor, verdadeiro amor, não é invejoso. Não se vangloria, não se orgulha. Deixe que as pessoas te elogiem, não elogie a você mesmo, deixe que os outros falem de você. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente. Essa pandemia nós temos percebido que muitos casais têm se divorciado, têm se afastado. Procure ajuda, meu irmão, minha irmã, porque os nossos nervos estão à flor da pele. A falta de socialização tem feito com que nós descarreguemos a nossa indignação um no outro. E às vezes tem duas pessoas convivendo um com o outro e eles estão triscando todo dia, ferro com ferro todo dia. Aí vai chegando o momento em que um não suporta mais a cara do outro. Mas o verdadeiro amor não maltrata. Então não maltrate quem você ama. Não procure os seus interesses, não fique irado facilmente, não guarde rancor das pessoas. Não se alegre com a injustiça, mas se alegre com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. Profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, conhecimento passará, mas o amor nunca morre. Amém? Eu li só até aqui o versículo 8 de 1 Coríntios 13. E do amor que tem que ser manifestado em atitudes. E para termos essa atitude, muitas vezes precisamos ter ousadia. O medo é o contrário da ousadia. Às vezes nós temos esse amor, mas nós temos medo de expressar. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, peça a Deus que você tenha ousadia, para que o amor que você tem por Deus e pelas pessoas seja expresso em atitudes. Sabe, irmãos, eu fico às vezes comparando aquele Pedro que negou Jesus. Lembra que Pedro negou Jesus por 3 vezes? Ou melhor, Pedro negou Jesus depois que o galo cantou 3 vezes? Aquele Pedro era diferente do Pedro agora, que estava cheio do Espírito Santo. Talvez aquele Pedro que negou Jesus, ele tenha tido medo da morte, da perseguição, do julgamento das pessoas. Mas agora, com o Espírito Santo, ele não tinha mais medo dessas coisas. Ele estava cheio do Espírito Santo, por isso ele poderia enfrentar qualquer adversidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos instrumentos de milagre na vida das pessoas. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ministrar cura na vida daqueles que estão no nosso caminho, daqueles que estão vivendo das migalhas, das esmolas que o mundo oferece. Pedro e João não tinham ouro e prata, mas eles tinham algo muito mais valioso dentro deles, que era a presença de Jesus. Às vezes as pessoas passam a vida inteira buscando a riqueza, buscando a ascensão, buscando a estabilidade, sem se preocupar com aquilo que é mais importante, com a sua vida espiritual.